Depois do medo vem o mundo. Mas e depois do final feliz? O que é que vem? O livro de hoje é um retrato complexo do Brasil por uma de suas vozes mais importantes. Tá começando o Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você tá no rolê do povo negro na literatura. E tem uma novidade nova, novíssima no final do vídeo, hein? E se você tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e aciona também o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você já é de casa, dá aquela moral com seu joinha nesse vídeo e também deixa pelo menos um comentário para ajudar o algoritmo a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se não for pedir muito, ajuda a gente a chegar nos 18 mil inscritos no YouTube. Aí vai ficar faltando só 2.000 pessoas para a gente chegar nos 20 mil. E eu que não sou muito bom de matemática, acho que vai ficar faltando somente 80 mil pessoas para a gente chegar nos 100 mil. Meu muito obrigado a todo mundo que colabora com o canal através do Apoia-se ou pelo Pix. Se você que está vendo esse vídeo quiser e puder fortalecer a existência desse belo canal, as informações vão estar na tela e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Nossa autora de hoje é a maravilhosa Eliana Alves Cruz. Eu sou suspeito para falar porque, embora ela venha conquistando um lugar de destaque no cenário literário brasileiro nos últimos anos, em especial por conta do seu aclamado romance Solitária, no meu coração, ela já mora, ó, faz é tempo e sem pagar aluguel, tá, Eliana? Aliás, se você quiser, tem um vídeo aqui no canal sobre o livro Solitária. Esse livro não apenas a consolidou como uma das vozes mais potentes da sua geração, como também abriu as portas para um reconhecimento internacional significativo. E se você quiser, tem também um vídeo aqui no canal sobre os livros Água de Barrela e também Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja, que são dois romances históricos de Eliana. E também tem uma live que eu fiz com a autora durante a pandemia. Super recomendo. Eliana é desenrolada que só ela, tá? Além de escritora, a Negona também é jornalista e roteirista. E uma outra coisa que ela faz, e com louvor, é quase como uma cirurgia espiritual, pois a sensação é como se ela tirasse a nossa alma pela garganta, colocasse a gente no colo para conversar e para mudar a nossa vida. Foi assim comigo em cada um dos seus livros e também com essa preciosidade aqui, ó, Meridiana, publicado pela Companhia das Letras em 2025. Aliás, tá? A Companhia das Letras não está patrocinando esse vídeo, mas poderia se quisesse. O livro é um mergulho na classe média negra do Brasil. Aqui, Eliana tece pra gente um retrato complexo e também multifacetado dessa classe média negra brasileira, explorando as suas transformações e os desafios de uma família em particular, que migra da favela para um condomínio de classe média. A narrativa é construída pra gente por meio de 6 vozes distintas, expondo as fissuras e também os contrastes das relações a partir da perspectiva de cada um dos membros da família. Essa técnica cria um panorama íntimo e multifacetado da experiência familiar. Para Eliana, um livro sempre engravida de outro livro, e a gênese de Meridiana tem a sua semente em Solitária. A ideia nasceu de uma reflexão que surgiu durante a escrita de Solitária. A personagem Mabel, filha de Eunice, a empregada doméstica da história, é aprovada no curso de medicina, levando a autora a questionar os desdobramentos de sua ascensão social para além do final do livro. Aliás, uma das personagens de Solitária aparece de forma muito emocionante em Meridiana, mas eu não vou dar spoiler para vocês. No entanto, é justamente durante o processo de escrita de Solitária que algumas perguntas surgem na mente de Eliana a respeito do futuro de Mabel. E se ela tiver plantões? Ela vai precisar de uma empregada doméstica? E se ela tiver filhos? Talvez ela precise de uma babá. Como é que vai ser esse relacionamento? Eliana também revela pra gente em uma entrevista recente que o seu maior desafio foi justamente trabalhar com o tempo presente. Ao contrário de seus outros romances históricos, uma história contemporânea não oferece o mesmo distanciamento para análise. Nessa mesma entrevista, a gente pode ter um vislumbre do processo de escrita de Meridiana, que envolveu uma alucinante arquitetura na trama da obra. Eliana revela pra gente que o processo de escrita envolveu reescritas profundas e também conversas com seu editor, que no final a levaram à decisão de remover uma subtrama inteira sobre encarceramento. Não foi um parágrafo ou uma página, foram 40 páginas inteiras removidas. Talvez só quem escreve sabe dizer da dor que é cortar uma página da história, o que dirá então 40. Me faz pensar se essas páginas não estariam nesse exato momento
bem guardadas em alguma pasta do computador de Eliana, marinando, esperando pelo momento de ganhar vida própria. Bem, acho que isso só o tempo poderá nos dizer. Minha gente, Meridiana é muito mais do que um romance. É um documento cultural. O trabalho de Eliana Alves Cruz e Meridiana em particular reafirma para a gente a importância da literatura como uma ferramenta de reflexão social. Essa obra aqui nos oferece um retrato necessário e raramente visto do Brasil contemporâneo, convidando o país a confrontar as suas complexidades e também a reconhecer-se em suas múltiplas facetas. Sem dúvida, é uma literatura que, sem medo, coloca o Brasil para se reconhecer. Um romance que reflete as dinâmicas sociais como elas são, com as tensões e também as conquistas e principalmente as suas contradições. Numa era de redes sociais, é um verdadeiro convite para que o país se olhe sem filtros. Agora, nas palavras da própria Eliana, somos meridianas, mas podemos ser também linhas imaginárias que não dividem, conectam. Nas palavras da talentosíssima Larissa Luz, Eliana não escreve histórias, escreve espelhos. E talvez muitos de nós vamos poder nos ver através desse reflexo. As páginas de Meridiana nos levam a uma família negra que consegue sair da favela e mudar para o condomínio de classe média. O que é, à primeira vista, uma daquelas histórias de superação que adoramos ouvir. É ou não é o grande sonho de muita da nossa gente que mora nas favelas do Brasil ter condições de sair dela e ingressar na vida da classe média? Não era diferente para Aurora e Ernesto. Esse propósito era alimentado pelo amor e também pelo desejo de criar filhos prósperos, exemplares e respeitados. Filhos que tivessem acesso a tudo que eles não tiveram. Isso não te soa familiar, mas é aqui que Eliana vira o jogo. A nossa brilhante autora parece não estar muito interessada no final feliz, mas justamente no dia seguinte a esse final. A luta por dignidade nesse novo lugar. O livro é justamente sobre a busca do lugar no mundo que não é somente físico e principalmente como os laços de família podem resistir ou não a essa nova realidade, junto com as suas pressões e também o preconceito. E a forma com que Eliana escolheu contar isso pra gente diz tudo. Eliana não usa somente um narrador, aquele com a história única e também detentor do poder da palavra, mas justamente ela quebra a narrativa em 6 pontos de vista diferentes. Cada pessoa da família tem a sua própria voz e são testemunhos vivos de uma jornada que nunca é igual para ninguém. E podemos ver isso com clareza e também com toda a complexidade por trás da pluralidade das vozes que compõem esse romance. Ernesto mesmo, nascido na favela do Matadouro e que viu no concurso público do Banco do Brasil uma oportunidade de superar os problemas sociais e financeiros tão comuns a ele e à sua família. Como deve ser não viver o tempo todo precavido com o amanhã? Era justamente essa pergunta que o movia. Em seguida, conhecemos Aurora, a mãe, uma mulher que trabalha no mundo da moda ao mesmo tempo que busca gerenciar a sua casa e a sua família, o que naturalmente a sobrecarrega do início até o fim da história. As mulheres nas histórias de Eliana me parecem estar sempre trabalhando, como é o caso de Zuleika, amiga de infância do casal que tem um capítulo só seu. Zuleika, ao contrário de Ernesto e Aurora, permanece morando na favela. E olha só, é justamente o lar de Zuleika o lar humanizado, como referência física e também emocional dos personagens. Por fim, a gente vai conhecer a história a partir da nova geração. Os gêmeos César e Augusto, que vou adiantar para vocês, são tão íntimos e tão próximos como Caim e Abel. Eu entendi a referência. E também a caçula Meridiana, uma menina que absorveu ainda muito nova a responsabilidade de estar mediando conflitos e também de estar resolvendo os problemas de toda a família. Talvez muitas de vocês se reconheçam em Meridiana. Todas essas 6 vozes são as vozes que Eliana usa para explorar o que ela chama de fissuras e contrastes. É uma história de como a vitória pode em si criar abismos. Não é por acaso, tá, minha gente, que o livro começa com uma singela pergunta de Meridiana para o seu pai. Pai, é mais fácil ir ou voltar? A resposta de Ernesto já é um convite à reflexão. Olha só. Depende. É fácil voltar quando você precisa muito do que ficou para trás.
Depois disso aqui, tá, minha gente? É só mergulho profundo. Eu mesmo que havia relido recentemente Tornar-se Negro, esse livro aqui, ó, de Neuza Santos Souza, para fazer justamente o último vídeo do canal. Espero que vocês tenham visto. Foi impossível não associar com a história de Meridiana e de sua família. É como se Tornar-se Negro e Meridiana fossem cada um face da mesma moeda. Vamos fazer o seguinte. Lê tu os 2 livros e depois volta aqui para dizer se eu tô viajando. Beleza? Confesso para vocês que ambos os livros me fizeram pensar sobre as narrativas que consumimos sobre sucesso. Sobre como quase sempre a gente está focado somente na linha de chegada, no diploma, na casa nova, no emprego novo, na aprovação daquele concurso lá. E como quase raramente temos a coragem de explorar o que vem a seguir. Até porque aquele depois a gente vê costuma ser uma realidade complexa e também confusa. E talvez muito mais desconfortável do que significa de verdade viver nesse novo lugar, com as suas novas regras, com os seus novos olhares, mas também com suas velhas cicatrizes. Talvez a história mais importante não seja sobre a subida, mas de como se equilibrar lá no topo. Como se manter sem se perder. Como não esquecer de que um dia você também foi base e que a base ainda está lá, feita de pessoas como você. Meridiana faz bastante jus ao nome, pois ela nos conecta a polos no espaço e no tempo, e nos ensina como passar adiante as conquistas que acumulamos, garantindo que as próximas gerações não se percam no caminho e sigam ancoradas no chão da vida. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você chegou até o final, eu quero ver o teu comentário, tá bom? E se não for pedir muito, compartilha esse vídeo com pelo menos 2 pessoas, uma em homenagem a Eliana e outra em homenagem a Meridiana. Te garanto que as 2 merecem. Antes que eu me esqueça, a novidade novíssima que mencionei no início do vídeo é que, atendendo a pedidos, a gente está começando o Clube de Leitura do Litera Negra. E o primeiro livro vai ser justamente esse aqui, Meridiana. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que vocês vão gostar. Para participar é simples. Basta você colaborar a partir de R$10 pelo Apoia-se ou pelo Pix. A data de início do nosso grupo de leitura vai ser no dia 28 de fevereiro. Os encontros vão sempre ocorrer no último sábado de cada mês. A depender de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez o grupo já tenha começado, então você pode falar comigo através do @literanegra lá no Instagram ou ainda pelo e-mail literanegrabr@gmail.com. É isso, minha gente. Meridiana e eu estaremos esperando por vocês. Umbutu e vida longa ao rolê do povo negro na literatura.